Acho que eu já estou ao vivo. Daqui a pouquinho vou adicionar a Débora. Aguardando um pouquinho mais. Já percebi que já entrou. Eu nunca sei se é a Rosana. Depois você me fala qual é o seu nome completo, tá? Adriana, olá, muito obrigada pela presença. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Débora já está. Rosária, isso, opa, muito bom. Oi, Débora, tá boa? Bem, e você? E aqui estamos. Vamos lá. Olha a Jaque. Oi, Jaque, tá boa? Estava vendo aqui o pessoal entrando enquanto você estava chegando, Estamos aqui ajeitando também. tá? A Má entrou. É que o pessoal. A Carmen, opa, Carmen, que bom, Carmen, que você está aqui. Eu A vou dar só uma Modinha, mãozinha para uma assistente aqui, só um minutinho. tá bom, tá bom. Oi, Clarissa, que bom que você está. Vamos aqui vendo o pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Já prepararam um chazinho para acompanhar essa meia hora que a gente vai ficar juntas? Boa tarde, Clarissa. Única organiza é a Carmen lá de Mogi das Cruzes, não é, Carmen? Reinaldo, opa, que bom ver você, Reinaldo, que bom. Faz tempo, saudade. E a família? Está fazendo um pouco de eco aqui. Mogi das Cruzes, então é você mesma. A Salete também, que bom que ela está participando, né, Reinaldo? A Fê entrou, muito obrigada. Nossa, quanta Pronto, gente. resolvi a questão técnica. Entrou, Sérgio, se não me engano é o Sérgio, é o Passos, né? Muito bom, gente. Então, quando o pessoal vai chegando, bom, a maioria nos conhece, mas é bom sempre a gente pensar quem somos, né? Então, eu sou Yolanda Holler, Test Organizer, faço parceria no atendimento às pessoas com questões de desorganização, com a Débora William Passos, que é psicóloga clínica, tá? Então, a gente está estreando essa live neste canal do Instagram, que é o da Desorganização. Nós fizemos uma live, acho que há um mês passado, um mês e meio mais ou menos, né? No meu, eu convidei a Débora para fazermos uma live lá, mas hoje a gente está estreando, então todas vocês são nossas convidadas e a gente vai ter uma surpresa no final, então acompanhem a gente que vocês vão saber, tá? Ah, direto da Espanha, olha que bacana, tem a Fê, A a Fernanda, Adriana. minha amiga da Espanha. Então, a Adriana participou da charla com o Nacho, foi muito bom ontem, né? Muito bacana. Eu saí meia-noite, parece que foi até meia-noite e meia, mas eu já não aguentava mais. Falei, gente, eu durmo muito cedo. Então, para mim, mas eu gostei bastante também, né? Então, sempre é um aprendizado bom. Bom, nosso propósito de vir aqui falar com vocês é sobre o que está na atualidade, né? O mundo ele está em constante transformação e a gente hoje está vivendo a pandemia, né? A quarentena, e nesse afastamento social as pessoas precisaram lidar, né, com a questão de trabalhar em casa, improvisar um home office, ter mais convivência com as pessoas que moram na mesma casa, crianças pequenas que requerem atenção, então dividindo os mesmos espaços, isso criou um certo desconforto e assim uma adaptação bastante diferente, né? Porque é a primeira vez que a gente passa por uma situação dessas. Então, a gente teve também que prestar atenção, comprar mais online, fazer cursos online. Então, essa é um novo mundo para muita gente, né? E você, Débora, como é que viu isso nesse tempo todo que você está atendendo, que também passou também alguns atendimentos virtuais, né? Como é que você vê isso tudo? Bom, Yolanda, essa parte que você trouxe é uma parte que a gente consegue ver, né? Que realmente as rotinas mudaram muito.
O impacto que a pandemia está fazendo em cada pessoa é único, né? Então, algumas pessoas estão extremamente impactadas, né? A gente está vendo uma oscilação grande no consultório, tanto da psicologia como da psiquiatria. Pessoas estão ficando ansiosas, estão deprimindo, estão estressadas, né? A coisa não tá fácil. E tem uma coisa que é importante, não, além do que você falou, né, que está correto, e que a gente teve que aprender muitas coisas novas, somado com todo o medo, né, e toda essa situação nova que a gente nunca viveu, houve uma quebra de uma rotina já estabelecida, né? Quando a gente vai cria uma rotina, quando a gente trabalha, quando a gente tem um ritmo de trabalha fora, volta final de semana sai ver os amigos, à noite fica em casa, ela tem uma rotina que procura encontrar uma forma de estabilizar um pouco a parte emocional, né? Procura ficar bem, né? Então, você tem toda uma dinâmica para ficar bem. Você tem um monte de atividade que você aprendeu a fazer que faz você ficar bem. O contato com os amigos, o sair, o fazer um esporte, o comer fora. E aí você para tudo. Então, somado com toda a pandemia, que já é assustadora, com todas as coisas novas que são estressantes, o futuro que a gente não sabe, assim, ainda tem essa quebra. E essa quebra é bem problemática, porque ela faz com que a gente para de produzir alguns hormônios e neurotransmissores e o nosso humor oscila muito. Acho que todo mundo passou por isso mesmo, né? É uma oscilação bem grande que a gente passou. Sim, sim, sim. E muitas pessoas saíram da zona de conforto, né? E ficaram meio que desorientadas. Afloraram sentimentos e emoções como a depressão, por conta do afastamento, né? Angústia, raiva, muitas vezes, medo do futuro. Como é que você vê esses sentimentos, né? Como é que a pessoa pode lidar com esses sentimentos que afloraram? É aí que começou a coisa a enroscar, né? Ah, eu falo que a gente fez uma panela de pressão em todo mundo, né? Quem já tinha problema ficou pior. Quem não tinha problema começou a ter problema. Ou seja, só algumas pessoas estão começando a encontrar uma forma de crescer nesse processo, aprender com esse processo, encontrar a paz em si mesmo. E é isso que a gente espera que talvez algumas ideias sobre essa reflexão ajudem vocês a pensarem como não ficar tão à mercê dos sentimentos, né? Eu acho que foi uma observação meio geral, você também deve ter vivido, eu vi muitas pessoas que viveram. As primeiras 2 semanas que começou a pandemia, nós ficamos absolutamente estáticos. Todo mundo assim, o que está acontecendo, né? Uhum. Você tinha amiga no Portugal, eu tinha na Itália, na Espanha, eu ligando para gente, o que é isso? Como assim? E a gente ficou prostrado, não conseguia fazer nada, a gente estava tentando digerir o que era aquilo lá. E as notícias desencontradas, e aí entrava coisa política, meio que bagunça, né? E aí eu comecei a perceber que esse excesso de informação estava deixando as pessoas, e até a mim mesmo, bastante desestabilizada, porque você ouve algumas coisas, você começa a pensar naquelas coisas, e aquelas coisas vão fazendo que você, aqueles pensamentos, geram sentimentos e comportamentos. Então, eu ficava assim, para que eu vou trabalhar? Não sei se eu estou viva amanhã, para que eu vou fazer? Sabe? A coisa foi subindo, né? As coisas faziam tão sem sentido, gente, tá bom, meu trabalho é trabalhar com sofrimento humano, ok. É uma gotinha comparado com o oceano que eu estou vendo em sofrimento agora, né? Então fica tudo muito desequilibrado, muito confuso. E era Assim, importante mesmo. o que eu sempre digo, né, eu já disse isso várias vezes, que o que eu fiz de economia de sapato e roupa é uma coisa impressionante, porque praticamente a gente fica com a roupa do dia a dia, né? Então, até para se arrumar, um dia eu precisei sair, para me arrumar foi um parto, porque eu falei, gente, mas que roupa que eu vou colocar, né? Porque eu, na verdade, estou numa fase um pouco diferente, quer dizer, no meio dessa pandemia toda, eu estou com a minha viagem marcada, que foi adiada, que foi cancelada, que não tem previsão, e tudo está na mala. E eu não querendo mexer na mala, por comodismo mesmo, falei, puxa, gente, arrumei bonitinho, né? Então, eu falei, mas eu vou precisar, né? Daqui a pouco eu vou ter que abrir a mala, não tem como, né? Mas, assim, deu uma certa angústia, né? Porque, para mim, assim, não saber quando vai acontecer, é ruim, porque a gente, eu não sei, como personal organizer, eu vivo muito com agenda, né? Então, assim, tudo é programado, tudo é agendado. Então, quando você não tem uma data, né? Assim, pelo menos, assim, uma previsão, você fica perdido. Eu fico um pouco perdida muitas vezes, mas assim, mantenho minha cabeça equilibrada para poder não ficar maluca, né? Porque senão não dá muito Mas certo. o que você falou da gente não ter uma previsão, a gente consegue ter alguns recursos para se organizar, para conseguir lidar com uma situação desconfortável, a gente sabe o prazo final, né? Fala assim, não, é só 15 dias.
É só... Não, agora a gente sabe que vai, né? Então, mas a gente passou por tudo isso. A gente, não, mas agora, né? Agora a gente vai sair. Então, ninguém fica confortável sem uma definição de prazo. O prazo é organizador, né? Ele é Sim, mais do que sim. uma questão de agenda. Ele ajuda você a organizar a sua energia, organizar a sua disposição. Então, é importante saber o que vai acontecer. Então, o incerto é muito angustiante, né? E Mas tudo isso, imagine os pais com crianças estudando em escola, né? Antes era agosto, né? Agora é setembro, já não é mais setembro, pelo menos aqui em São Paulo, já não é mais setembro, existe a possibilidade de só ser em outubro. Eu falei, gente, daqui a pouco é melhor não ter mais, porque chega outubro, novembro, o que dá para aproveitar, né? Então muita gente fala, mas porque a criança perdeu o ano. Eu não acho que ninguém perdeu nada, né? Esse tempo acho que foi muito de reflexão, de você cuidar, né, do outro, né? Então isso mais para frente também eu vou falar um pouquinho mais. Mas é uma confusão de sentimentos mesmo, né? Isso bom, você não tem perspectiva. então, a situação externa já é confusa. A parte interna, porque assim, você ficou isolada sozinha, você ficou isolado com a família. Com quem você se isolou são pessoas que você convive bem, e se não é? E se era uma relação já tensa, agora você convive 24 horas por frente com essa pessoa. Ou seja, a coisa ficou uma panela de pressão mesmo. As Sim. mães, crianças pequenas, eu sei porque eu já fui mãe de criança pequena, já fui professora de criança pequena. As crianças elas vão subindo pelas paredes. E assim, haja energia para dar conta. E se você ainda tem que trabalhar e aprender a usar todo o recurso online, é de sentir dó mesmo, né? E as É, pessoas idosas que estão isoladas, né? Fala. sim, e a Iva fez um comentário aqui, que ela sente que a vida está no stand-by. A gente está à espera do que vai acontecer, né? Mas, assim, então eu diria que esse sentimento e essas emoções que surgiram por essa nova realidade, elas causaram uma desorganização psíquica, uma bagunça emocional, né? E acabou, imagino que refletindo no espaço físico, tá? Como é que você vê isso? Como é que as pessoas levaram isso para você, Débora? Bom, então vamos lá. É sabido, né? É bem simbólico e bem claro a relação casa e sua pessoa. Sua pessoa e a casa são basicamente a mesma referência, né? Quando você faz um teste projetivo, tudo que fala sobre casa, você está falando da própria pessoa, tá? Então, assim, é uma compreensão, uma possibilidade de compreensão. E, obviamente, que você volta para sua casa, a casa física, né? Quando eu falo casa física, é a casa de objetos, né? E a sua casa, que é o seu ser, dentro de você, e lá dentro já está uma bagunça. Tem um monte de sentimento, tem um monte de medo, tem questões financeiras, tem muita coisa. E aí você tem que lidar com uma rotina externa que você não, com uma rotina concreta que você não está mais acostumado. As pessoas não sabem mais cozinhar, elas não sabem cuidar mais de casa, e aí você tem que voltar tudo isso. Então a coisa ficou bem caótica, né? Eu acho que muitas pessoas, e eu tenho contato, se desorganizaram bastante com a rotina de casa. Algumas até, agora já fazem meses, né? A gente não fez um isolamento, ao vendo que a França, ela se isolou da mesma época que a gente, foi 17 de março, ficou 55 dias isolada. Também. A gente, como no Brasil faz coisa tudo de uma forma diferente e única, nós estamos lá e vamos continuar, né? Então, assim, deu tempo de se organizar e até achar uma organização. Fala, Yolanda. Não, a Vanessa fez um comentário aqui que para ela foi bem diferente, a quarentena foi boa, porque foi incrível que pareça, ela cresceu, amadureceu, melhorou a concentração e o foco. Ela foi obrigada a aprender muita coisa e foi tudo de melhor. De fato, eu tenho Então, acompanhado a Vanessa, ela realmente se desenvolveu bastante. Bacana, parabéns, Vanessa. porque a visão de que a pandemia desorganizou é só uma visão, né? Na minha chamada eu tinha falado, tem pessoas que estavam e se desorganizaram com a pandemia. Tem pessoas que já eram desorganizadas, pioraram a situação. E tem pessoas que se organizaram com a pandemia, né? Porque, bem ou mal, o ritmo ficou diferente. Foi um tempo de um pé no breque, né? De tentando parar um navio quase, mas de diminuir a velocidade de algumas coisas. E aí dá tempo de fazer outras coisas, ou pensar outras coisas. Você cria uma estratégia nova. Então, a pandemia pode ter tanto de se desorganizado, como dado chance para você amadurecer, crescer e se organizar. E cuidar de si mesmo, né? Eu acho que é bem importante cuidar do outro, cuidar das relações. Eu acho que serviu para perceber, principalmente que nós paulistanos, o quanto pouco tempo a gente dedica à relação das pessoas. Coisa besta, por exemplo, eu percebi que eu tenho irmãos fora de São Paulo, do país, enfim. É raro eu pegar o telefone e falar, bater uns 15 minutos de papo.
E aí eu comecei a pegar, todo dia eu ligava para algum amigo. Sim, sim, é o lado bom, é o lado bom. Fazer isso, né? Essa amiga é a Fernanda, que está na Espanha, né? A Romília, que está na Itália, minha prima, que está nos Estados Unidos, ou gente aqui de São Paulo, a Renata, que era amiga de faculdade. Gente, por que a gente não cultiva essas amizades, né? A gente se enrola todo e acaba esquecendo do que é mais importante às vezes, né? Sim, Então, sim. Você sabe que eu fiz, assim, eu percebi que muita gente já estava desorganizada. Eu mantenho contato com alguns clientes, algumas pessoas que me procuraram em determinado momento, e eu sempre estou mandando alguma dica de organização e fiz uma pesquisa, tá? Nessa pesquisa eu fiz 3 perguntas. E uma delas, eu vou dar 3 exemplos de cada pergunta para ficar rapidinho, tá? Eu perguntei, como você lidou com a organização de sua casa até o momento, tá? As respostas foram de uma maneira bem ruim, acumulando tarefas, acumulando coisas, tá? Sem ânimo. A outra pegou no meio de uma mudança. Ela comentou que foi caótico porque tudo foi muito complicado. E a outra resposta foi com dificuldade, pois toda a família o tempo todo faz muita baderna, tá? A segunda pergunta que eu fiz foi: qual tem sido sua maior dificuldade durante a quarentena? As respostas que eu tive: ficar em casa com a casa desorganizada. Foi a tarefa mais difícil. Ficar presa, isolada das pessoas. Definir o tempo para cada um de nós, da família, né? Porque alguém acaba ficando no prejuízo. De fato, se o espaço é pequeno, muita gente querendo usar o mesmo espaço, vai acabar alguém no prejuízo mesmo. E a terceira e última pergunta foi: quais foram os pontos positivos nesse período? As respostas, que eu achei bem bacana, olhar mais para casa e ver quais os pontos que estão ruins e tentar ver como ela pode arrumar. Para mim é um progresso isso, né? A segunda resposta, que deu para refletir melhor sobre decisões necessárias em todas as áreas da vida dela. E a última resposta foi: a família reunida em todas as refeições. Assim, pontos negativos, sim, mas muitos pontos positivos. Eu acho que essas reflexões todas são exatamente importantes para você crescer como pessoa, né? eu acho que o que eu queria deixar aqui nessa live, né, essa questão é importante. Quando nós temos questões emocionais bastante agitadas, nossa emoção está toda bagunçada, é provável que você perca a mão da organização, né? Porque a gente é tomada pela emoção, né? Então você acorda de manhã ansioso, preocupado, deprimido, irritado. Isso faz com que esse sistema todo faz com que às vezes a gente fala: o que eu tenho que fazer, você não consegue fazer, né? Então você perde um pouco o ritmo, a rotina. O que a gente faz com a emoção, então? Porque nós não vamos viver zen, a gente não vai estar numa bolha, a vida vai sempre fazer a gente se desorganizar, né? Ter impactos emocionais. Então, o que a gente faz com essa emoção? Em algum momento a gente tem que entrar em contato com ela, entender que emoção nós estamos falando e da onde ela está vindo, né? Ela está vindo de alguma coisa que eu não posso absolutamente fazer nada a respeito, né? Eu sei porque eu passei alguns dias com a política. Aqui, ó, é uma coisa, eu tive insônia por causa da política. Eu desliguei. Gente. Então, assim, era um sentimento que estava me tomando, me perturbando o sono. Sim. E eu falava: bom, respira, respira, respira. Ok, tem algumas coisas mais pra frente, pelo amor de Deus, a eleição, que a gente consiga fazer alguma coisa melhor, mas assim, não era tipo de sentimento que me levava para nada. Aquela irritação, aquela preocupação não ia me acrescentar em nada. É contagiante negativo, né? É verdade. E ele contamina. Eu via de manhã, eu me estruturava inteiro, eu perdi o foco, porque eu tinha que sentar e me concentrar e pesquisar, não saía, eu estava lá com o humor, lá daquele lugar. Então, assim, quando a gente percebe que aquela emoção é uma emoção que não cabe, ou que não tem nada a fazer, a gente deve falar assim: para, eu não vou andar que nem um rebanho desgovernado. Eu vou falar: chega, concentre e faça outra coisa. Não alimente esse monstro, né? Não deixe esse monstro solto. Fala: ok, respira fundo, fica zen, fica calmo. Eu não vou pensar nisso, eu não vou investir tempo nisso, né? Eu percebi que estava vendo muito noticiário, tive que pensar em outras formas de ver noticiário, tive que ver horários, tempo, até criar um jeito de que o noticiário em si não me perturbava tanto. Eu tinha uma informação que eu precisava sem ficar tão estressada, né? E isso eu. E fora as outras pessoas que eu atendo e conheço, enfim, que eu tive que falar:
dosa aí o noticiário, você não está dando conta de lidar com essas informações todas. Então, isso é muito importante. A gente se desorganiza por vários motivos, mas um deles é quando a gente é tomado pelas nossas emoções e deixa, né? E hora que a gente precisa realmente olhar, se você está com uma mágoa, um sentimento mal resolvido, de uma relação que está acontecendo, você tem que olhar para esse sentimento, você tem que olhar para essa relação. Mas tudo tem o seu tempo, né? A gente escolhe um pouco o que a gente vai alimentar, o que a gente vai olhar, né? A organização requer uma coisa metódica, todos os dias, entrar num ritmo tranquilo. E quando a gente afunda desse jeito, é difícil mesmo. Essa é uma coisa importante. A gente vai ter desafios emocionais e a gente tem que fazer esse filtro. É como você fala uma triagem, tem que fazer uma triagem. Esse sentimento serve para alguma coisa, cabe, né? Ou, ok, eu já limpei e não vou alimentar ele, não vou alimentar esse tipo de pensamento porque ele não está me ajudando, né? Isso é muito importante. Tem 2 depoimentos aqui da Márcia dizendo que não avançou na organização. Márcia, vamos organizar, Márcia, vamos lá. Coragem, menina. A Rita disse que ela melhorou muito a alimentação. Isso, eu acho que muita gente melhorou bastante também. Mas a casa virou uma bagunça. Por que será, Rita? Ela disse que ficava andando em círculos e começava muitas coisas e não terminava nada, começando a melhorar. Que bom, né? Então vai devagarzinho, né, Rita? Tá? Deixa eu ver. Essa agitação inquieta, tudo, tem muito a ver com ansiedade. Fala. Sim, a Iva, né, ela colocou aqui que a minha relação com a casa mudou. O sol e a iluminação passou a ser primordial. Em relação à organização, só manteve a rotina já estabelecida. Tá? A Vanessa, deixa eu ver aqui, ela voltou a dizer para a gente que só foi bom para ela porque o marido nunca parou o trabalho dele e dos essenciais. Então, ele nunca ficou em casa o tempo todo. Que bom, né? Sorte sua. Se tivesse ficado, provavelmente eu teria enlouquecido. Opa! Enlouquece, né? Então, deixa eu ver. Vamos ver, a Ellen. Nessa quarentena... Nessa quarentena, a casa permaneceu super organizada, mas as emoções, confesso, que andam à flor da pele. Fala, Débora. Não, que é o exemplo lá do marido em casa, não. Essa coisa que você se desenvolveu o recurso para lidar com um ritmo, se você quebra o ritmo, você não tem recurso para isso. Você não tem recurso para lidar com as crianças de casa, você não tem recurso para lidar com o marido dentro de casa, e aí você tem que criar uma situação nova, né? Ellen, as emoções vão estar. A questão é o quanto elas estão de fato nos prejudicando, tá? Que a gente gente, não tem como. Está morrendo mais de 1000 pessoas todos os dias, tem muito sofrimento, as diferenças sociais do nosso país são gritantes, as mazelas da política são enojantes, não sei o que vieram colocar aqui, mas é muito complicado. Mas eu acho que o mundo, né? Mas o mundo está meio conturbado, né? A gente fala daqui, mas ainda você se olhar, né, para fora, você vai ver que existem situações bem piores, né? Então, acho que a gente não pode perder mesmo a esperança mesmo. Agora, como personal organizer, eu sempre aconselho que as pessoas aproveitem o tempo que estão em casa para se organizar melhor, tá? E acho que agora a gente está, assim, entrando a caminho de fechar um ciclo, né? Porque a gente não vai viver eternamente na pandemia. Vai ter um momento que a gente vai acabar. Como é que você acha que as pessoas vão lidar com a volta da rotina anterior? Porque, assim, por enquanto, a gente viveu o antes da pandemia, durante e o pós, né? Será que as pessoas estão pensando no pós-pandemia? Será que tudo vai ser igual? Será possível? Olha, isso aqui está virando futurologia, mas tem muita coisa. Cada um tem uma visão. Depois a gente vai perguntar para as pessoas, né? Eu realmente espero que as pessoas aprendam com a experiência. As experiências ruins, elas servem para uma coisa, para a gente aprender, né? Que a gente aprenda a valorizar a ciência, que a gente aprenda a valorizar as relações humanas, que a gente aprenda a ter um ritmo mais razoável, que a gente aprenda a lidar melhor com as emoções, que aprenda recursos para lidar, o que fazer quando está completamente estressado, né? Eu estava lembrando uma semana de que era uma coisa tradicional e que ainda se fala, se está nervoso, vai fazer faxina, né? E aí, mas tem uma lógica, né? Na verdade, você tem uma tensão
disposição, que não tem para onde ir. E então você direciona para uma coisa produtiva. Você pega aquela vassoura esfregando, você vai e soa. E aí você desestressa. Não só você tira o foco do pensamento naquilo lá, né? É mais do que distrair. Eu não gosto de falar distrair, porque distrair parece que enganar. Não, você muda o foco. Você muda o foco, você silencia a mente da preocupação e tem um desgaste físico. É perfeito, né? Um exercício físico, né? E que seja na faxina, então melhorou. E a energia vai embora, né? O Reinaldo comentou que lá eles mudaram de casa e aproveitaram para fazer uma limpeza e reorganizar uma série de coisas, com vários descartes. Que bom, Reinaldo! Estamos no caminho tentando colocar nossos filhos na organização. Mas esses jovens... O que tem os jovens? São mais difíceis, mas eu sei. Mas é importante que vocês estão dando esse exemplo para eles, né? Muito bacana, Reinaldo. Então, assim, acho que voltando agora para a sua pergunta, Yolanda, eu não quero correr o risco de fazer previsões, mas, assim, eu posso esperar e desejar algumas coisas. Eu acho que, com o tempo, muitos hábitos de higiene que nós estamos tentando fazer agora no nosso país vão se perder, é uma pena. Eu sei porque eu tive que sair, pegar minha impressora de um concerto, passei no açougue, e as pessoas tentaram controlar fora. Dentro fez uma fila. As pessoas não respeitam nem o meio metro de fila. É habitual e costumeiro do brasileiro, né? Eu acho difícil... Com ele não vai acontecer. Acontece com os outros, mas com ele não, né? É bem essa mentalidade. A questão do serviço público, de muita gente concentrada em lugares pequenos, né, da gente que adora um carnaval, tudo isso é muito difícil de tirar, né? Então, assim, quando puder, as pessoas vão voltar para isso. Mas eu espero que algumas coisas fiquem, né? Eu espero, por exemplo, que as escolas se toquem que, opa, qual o papel do professor na sala de aula agora, né? Não é exatamente reproduzir conhecimento, tem que estimular de um outro jeito, e cada vez mais talvez a gente vai usar as interfaces da informática. Eu espero que as escolas melhorem, eu espero que o mundo, pelo menos no nosso país, valorize um pouco mais a ciência, eu espero que as pessoas valorizem as relações humanas. Sim, né? sim. Porque, assim, praticou muito a tolerância, né? Porque senão você não conseguiria conviver na casa, né? Com outras pessoas. Isso é verdade, porque se você não gosta de... É o que o adolescente faz, se estresse, tchau, vou pra rua, vai com a tua amiga, fica 3 dias fora e não volta. As pessoas não enfrentavam, elas fugiam e agora, não sei se eu falei, se comprimiu todo mundo e agora nós temos que achar novos recursos. Então, assim, que saiamos dessa pandemia com essa experiência, né? Sim, a gente vê países que viveram guerras e fome, eles têm uma visão da vida muito diferente. Espero que a gente saia mesmo, com um pouco mais de consciência. Umas coisas práticas acho que vai voltar mesmo. A gente vai continuar se contaminando. Aí ela comentou que pós-pandemia, para ela, será diferente, não necessariamente melhor. Aí precisa ser melhor, precisa ser melhor. Bom, vamos lá. A Vanessa diz que em Portugal é um país de população de maioria idosa, como eu, né? Claro. Com vocês, olha. Muito obrigada. Ouço muitos relatos de depressão dos idosos. Débora, como lidar com essa questão? Aí você estava falando dos idosos que eu te interrompi. O idoso a gente até falou um pouquinho já de um outro encontro, mas assim, em primeiro lugar, eu acho que é importante saber que o idoso tem-se meio uma visão de que todo idoso deprime. Não é assim, não deveria ser assim, pelo menos. Ele está fragilizado, com certeza. Imagine você tinha o seu trabalho que dava satisfação, você tinha o contato com seus amigos que te davam uma alegria, você saía para jantar fora que deixava você bem animado. Aí você não tem mais nada disso. Vamos pensar no idoso. Ele já não tem mais o trabalho para dar satisfação. Ele não tem, às vezes, a convivência que ele gostaria, porque ele já tem uma dificuldade de locomoção e ninguém vem visitá-lo. Ele não encontra... Ele consegue perceber que a memória está ficando pior, que ele está com mais resistência física. Ou seja, essa sabedoria que a gente está pegando aqui da pandemia é fundamental para a nossa envelhecência, né? Para o nosso envelhecer. Porque a nossa felicidade não tá baseada em coisas externas somente, tá? Na relação. O que eu faço com o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Se você tem
a mesma coisa da pandemia. Algumas pessoas conseguiram fazer muitas coisas legais, outras nem tanto. E tudo bem, né? Acho que a gente faz o nosso melhor possível. Mas a felicidade não está no externo, está na nossa relação com essas coisas, né? E então o envelhecer e a envelhecência, a gente tem que tomar cuidado, porque, de fato, falta muitas coisas positivas e entra muitas coisas negativas. Se ele não tem uma maturidade, se ele não tem uma habilidade, a chance dele deprimir é grande. E aí a defesa imunológica já é mais baixa, e aí começa um monte de síndrome séria, né? E eu acho que a gente tem que olhar para esse idoso com esse cuidado. A gente sabe que um bebê não tem defesa imunológica quase, ele vai depender do aleitamento materno. Então, tem que tomar cuidado. Ele não controla muito bem a temperatura, né? Ele tem que ficar atento se ele está com quente ou frio. O idoso também tem que ficar características físicas muito claras. Ele fica numa fragilidade física. Um acidente de um tombo é tão fácil acontecer, né? A questão, o idoso que não se hidrata, ele entra em surto psicótico rapidinho, né? Certamente. Então, a gente tem que cuidar. E eu acho que a depressão, não sei, alguns idosos estão lidando melhor com a pandemia do que nós, porque já sofreram vividas, coisas muito difíceis na vida, e já criaram essa resiliência, essa habilidade de falar, um dia isso passa. Né? Isso é importante de perceber. Mas alguns realmente entraram numa, eu vou morrer. Né? O medo, né? O medo pegou. O medo. Como é que eu saio de casa correndo o risco de morrer? Né? Mas vamos voltar para o foco, né? Que assim, a gente estava falando em desorganização, né? A gente sabe que a desorganização ela vai muito além da falta de esforço da pessoa. Ela envolve questões de métodos, aspectos psicológicos e até mesmo neurológicos, né, Débora? E a gente, há 5 anos, que está trabalhando e investigando, né, esses aspectos, os aspectos que se relacionam com a desorganização. Tá? Como, a gente usa como referência todos a bibliografia americana, só que a gente faz o quê? A gente faz as devidas diferenciações e adapta na realidade brasileira, tá? E aqui vem a surpresa que a gente falou desde o começo, que teríamos uma surpresa. Então, baseado nesse nosso estudo, nessa nossa parceria, nessas questões que observamos com nossos clientes, a gente lançou, né, e vocês em primeira mão, um e-book com o título Compreendendo a Desorganização. Tá? Então, vai ser presente para vocês, vai estar no nosso site. Eu vou ver se eu consigo digitar aqui, para vocês poderem anotar. O nosso site é o www.desorganização, não tem o cedilha nem o tio.com.br/ebook. Lá vocês preenchem o cadastro com o nome, o telefone, o e-mail, e aí vocês vão receber o e-book, tá? Ele tem 30 páginas, tá? Então, eu acredito que a gente colocou lá com muito carinho, tá? Essas experiências e o que nós pensamos, né, sobre a desorganização crônica. Espero que vocês gostem. Eu vou escrever, enquanto a Débora faz aqui a parte dela, eu vou escrevendo aqui para o pessoal poder anotar, tá bom? Eu acho assim, a nossa parceria e o nosso trabalho conjunto é porque a gente sabe que você fazer um monte de técnica de organização, a teoria é linda. Teoria é linda. Na prática, para quem já tem dificuldade, ela vai ter que investigar por que ela tem dificuldade. E vai ter que mexer nesses pãozinhos, né? Talvez ela tenha dificuldade porque é muito perfeccionista, talvez ela tenha dificuldade porque ela não consegue ter um foco, ela tem um problema de atenção. Ela pode ter dificuldade porque ela tem um monte de questões emocionais que estão ocupando a cabeça dela, e aí ela não está sendo uma pessoa funcional. Ela pode ter dificuldade para colocar limites. Né? Então, a gente vê e a gente trabalha, a gente tem buscado informações que validem essa percepção, né, de estar juntando a organização com a questão da psicologia. Né? A gente vê realmente ligado. Esse book, ele é um começo, né? A gente tem alguns filhotes que a gente está gerando ainda, oficinas e quem sabe o nosso livro. Quem sabe não vai sair nosso livro, a gente determinado, vai sair nosso livro. Mas assim, no momento saiu o e-book. Saiu o e-book, ele está bem gostoso, ele dá uma passeada nos conceitos principais, tem algumas imagens, porque a gente não quer em nenhum momento que as pessoas saiam se sentindo culpadas por talvez não ter a organização que gostaria de ter, né? A gente sabe que é um processo e a gente sabe que cada um vai fazer o seu melhor possível. A gente só está aqui para lembrar, é possível sim, é possível não sofrer com isso, é possível ter uma vida mais leve, sim. Né?
tem que fazer alguns movimentos, com certeza, tem que ter coragem de olhar para dentro, com certeza, tem que pôr a mão na massa, com certeza, mas é possível sim, né? E que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para poder orientar para que esse caminho seja eficaz, né? A vida já é complicada, nós temos pandemia, inflação, um monte de coisa, a gente não precisa complicar mais, né? E num mundo que é tão acelerado como o nosso e que tem tantos estímulos para a gente consumir e temos tão pouco espaço nas grandes cidades é tão caro, a gente precisa de uma organização, né? Precisa de uma organização para dar conta de tudo isso, dar conta, né? Aquela mãe que precisa ser profissional e que tem que aprender a usar tudo, ter os filhos, não tem organização, tudo cai em cima da cabeça. E aí todo mundo, na sua medida, sabe quanto isso cai mesmo, né? Famílias hoje em dia são complexas, né? Dividir responsabilidade, marido com mulher, com filhos. Geralmente tem um cristão que carrega a carga toda e o resto pendura em cima, né? Então, assim, não é fácil, mas o e-book ele vai estar disponível e vai ser legal. Leiam sim. Depois, assim, é importante que vocês mandem para a gente seus comentários, o que acharam. Aceitamos críticas, porque a gente quer melhorar cada vez mais, mas a gente procurou, assim, colocar pontos importantes que nós observamos e que podem ajudar a todos, tanto a pessoa que tem a questão da desorganização, quanto os familiares que precisam compreender por que acontece a desorganização, como profissionais da saúde e também profissionais de organização. Acho que vai ajudar a todos, né? É uma síntese, tá? E quem sabe no futuro, né, o nosso livro sai. Deixa eu ver. O site, eu coloquei se você correr aqui a tela, não sei se você consegue, Rosária, ela está perguntando o site, eu vou repetir, é www.desorganização, mas não, assim, é desorganizacal, né, .com.br/ebook, né, sem o tracinho, tá? Mas eu coloquei aí, se você pegar, o endereço está aí. Isso. Teve a Rafa. Muito obrigada, Rafa. Opa, você está aí, Rafa. Bom, isso mesmo, tá? Então, assim, leiam e depois, assim, para a gente é muito importante que vocês nos digam o que vocês acharam, tá? E todo mundo que deu depoimento, agradecemos a participação, né? É a troca que faz a gente crescer. São poucos os estudos que tem com pessoas que têm dificuldade de organização, então a gente tem que se unir, compreender e fortalecer. Obrigada aí, Rita, né? Obrigada aí, Nossa, a gente bateu todo mundo, super queridos, né? Obrigada pela presença de todos vocês, tá? E um beijo grande no coração de todos, tá bom? Então... E que aproveite esse caminho aí todo para lidar com as emoções, lidar com os novos, sem tanta culpa, e criando um ritmo novo que consiga fazer ficar mais leve e mais organizado. Obrigada, Maricom, pela presença também, gente. Um beijo para todas, tá? Tchau. Tchau.